sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Graça, paz, bondade, misericórdia do Senhor sejam com todos. Amém? Bom, estamos aqui nessa noite, primeiro dia de janeiro, primeiro dia do ano. Primeira noite para a gente celebrar aqui a bondade do Senhor e também começar, a nossa nova jornada com as forças renovadas. Eu estou falando de força espiritual renovada, com as nossas expectativas lá em cima, porque até aqui, até ontem, meia-noite, o Senhor nos ajudou e daqui para frente também irá nos ajudar. Ele é o Deus eterno, muito bem colocado, muito bem conduzida a liturgia. Ele era, é e sempre será o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quero convidá-los a se colocar um pouco em pé, para nós lermos o Santo Livro, Gênesis, primeiro livro, no primeiro dia, na primeira noite, capítulo 12. No primeiro dia do ano, na primeira noite, nós vamos ler no primeiro livro, para edificar as nossas vidas. Antes da gente ler, queria que você segurasse bem sua Bíblia e pedisse para que Deus falasse ao seu coração. Faz uma oração aí pessoal, rapidinho aí. Pega a sua Bíblia e diz: Deus, fala ao meu coração nessa noite, por favor. Vamos fazer isso? Vamos orar? Segura a Bíblia, essa é a palavra de Deus. É a palavra, ela não contém, ela é a palavra. Peça para a palavra entrar na sua alma agora. Nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos. Tira do nosso coração a incredulidade, os nossos achismos, e que estejamos com o coração aberto, preparado para receber a porção da palavra do Senhor para o nosso crescimento nessa noite, porque esse dia o Senhor fez para nós e nós nos alegramos nele, e também dizemos que estamos dispostos a ouvir a Tua voz e também a obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12, versos 1 até o verso 9. O texto bíblico diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abrão, serão benditas, abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido. Também as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Depois atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, quem habitava naquela terra eram os cananeus. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Eu te darei a tua descendência a esta terra. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor, ao Deus que lhe aparecera. Depois Abrão, passando dali, seguiu para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda
ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois disso, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém, amém. Que Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Até ontem, meia-noite, estávamos, quer dizer, há poucas horas atrás, menos de 24 horas, estávamos ainda vivendo o ano 2022. Eu não quero mais falar sobre as lutas, dificuldades que nós tivemos em 2022. Sabe por quê? Porque isso agora é passado. Louvado seja o nome do Senhor. Águas passadas, página virada. Um novo tempo, Deus, quem estava aqui ontem no culto, ouviu a palavra, e eu acho que eu preguei, foi o recorde nesse ano, que eu preguei em 20 minutos num culto festivo, né? Porque eu estava aqui de olho no relógio, para a gente não perder os próximos atos da festa. Mas a palavra de ontem foi esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir, avançar. Essa foi a palavra. Já choramos tudo que a gente tinha que chorar. 2022 é passado, irmãos. Não precisa ficar mais lamentando. Um dia desse aqui eu coloquei uma postagem aqui do pastor Jeremias, um card, e o card, achei interessante, dizia o seguinte: não celebre as suas datas de perdas, porque tem gente que está preso ao passado, lembrando das coisas do passado e não quer se soltar do passado. Para nós, 2022 acabou, irmãos. Para nós e para todo mundo, acabou. Deus está nos dando uma nova oportunidade, é isso que eu trouxe aqui ontem. Deus nos trouxe até aqui, 2022, até ontem à noite, e Deus nos deu esse privilégio de a gente começar esse novo tempo, porque Ele quer dar algumas coisas boas para nós. Mas a minha palavra para você nessa noite é baseada na história desse homem. E essa história aqui, capítulo 12, ela não começa aqui, por incrível que pareça. Eu gostaria que primeiro você mantivesse sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo esse texto aí. E agora você vira um pouquinho aí a página para trás. Vamos voltar para trás aí, né? Vamos voltar. Não é voltar em 2022, não. Vamos voltar apenas uma página. Capítulo 11, para você entender essa história. Sabe por quê? Às vezes a gente lê uma história e não se atenta a alguns detalhes dela. Capítulo 11, a partir do verso 26. Acompanhe na sua Bíblia aí. Gênesis 11, 26. Conferiu aí? Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São estas a geração de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão se chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca, ou Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. E em seguida tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir para a terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. A história de Abrão começa aqui no capítulo 11. Tem alguns personagens bíblicos que a gente olha, a gente passa assim meio que por cima, batido, a gente não percebe detalhes. E eu queria que você pensasse, acompanhasse o raciocínio nessa noite, que Abrão, aqui no capítulo 12, estava iniciando um novo momento da sua vida, um novo ciclo, uma nova trajetória. Sabe quando? Sabe depois de quê?
depois de perder o seu irmão, depois de luto. Capítulo 11. Depois do momento em que a família foi abalada, o pai chorou, diz o texto faz questão, Moisés faz questão de registrar isso aqui em Gênesis, que o Arã morreu quando o pai ainda estava vivo. Agora imagina só aí na sua família, perdeu o seu irmão, eram 3 irmãos, um morreu, ficam 2 agora, uma família em luto, uma família em crise, uma família em choro, em lágrimas, porque alguém, uma família pequena, gente, 4 pessoas, 5 pessoas, 3 filhos, o pai e a mãe, 5 pessoas, mais eles tiveram o gosto amargo de ter que sepultar, os pais sepultaram o seu filho, e Abrão ali vendo tudo isso, participando de tudo isso. Aqui começa a história de Abrão, irmãos, para você entender o capítulo 12. É nesse momento que Deus chama Abrão do choro, do luto, da perda, e diz assim: olha, eu quero dizer para você, saia daí, saia do meio da sua família, porque eu tenho coisas boas para você. Bênção depois do luto, uma bênção depois do choro. Já pensou nisso aí? Quando você olha, toda vez que você olhar agora a história de Abraão, você vai lembrar desse fato aqui, que a história dele começou depois, porque até então ninguém falava em Abrão, nem Abraão. Aqui começa a história do pai da fé. Aí nesse momento Deus aparece a Abraão, capítulo 12, e diz assim: sai. Deus apareceu a Abraão, conversou com ele. Abraão já temia o Senhor, tinha perda, teve esse desprazer de perder o seu irmão, e olhou para o lado, os filhos, Ló, filho do seu irmão morto, desamparado, de uma certa forma, com o seu sentimento também abalado. E agora, Deus fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar, porque eu tenho coisas boas para você aí na frente. Aí eu gosto demais desse texto, quando fala que Abraão obedeceu. E eu queria que você pensasse nisso. Esse texto é repleto de pequenos detalhes, que às vezes a gente não percebe. Abraão obedeceu e dali em diante começou, diz o texto, que ele partiu. Eu quero te chamar nessa noite para você partir, arrumar suas coisas e partir rumo ao ano 2023. Mesmo sem saber o que te espera, porque Abraão não sabia o que tinha pela frente. Abraão simplesmente obedeceu a Deus. Abraão, naquele dia, teve que arrumar suas coisas e partir. Juntou os seus servos, o que tinha, sua esposa, as servas da sua esposa, elas arrumaram tudo e pé na estrada. Arrume suas coisas, irmãos. É hora de a gente partir para coisas boas de Deus que vem pela frente. Em nome de Jesus. Você crê nisso ou não crê? Ah, tá. Pensei que você não estava crendo, não. Mas como Abraão, a Bíblia diz que Abraão, chamado amigo de Deus, mas como os amigos de Deus devem partir? Como é que deve ser a jornada? É isso que eu queria pontuar com vocês nessa noite. Como deve ser a jornada? Porque partir, sim, mas como é que eu vou fazer? Arrumei as minhas coisas. E agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu queria que você entendesse aqui e aprendesse com Abraão. Primeiro, você deve partir, irmãos, avançando sempre. Olha os detalhes desse texto. Deus faz as promessas, versículo 4, partiu Abraão, versículo 5, partiram, versículo 6, atravessou, versículo 8, passando, versículo 9, seguindo, indo, avançando sempre. Você não pode parar, não pode ter medo. Eu ainda lembro da oração do presbítero Levi ontem à noite aqui com a gente. A frase daquela oração: a gente não precisa ter medo do que vem no futuro, nesse ano 2023. Não precisamos ter medo, irmãos. Abraão ouviu a voz de Deus, e nessa noite você está ouvindo a voz de Deus, e disse: hora de partir.
Esqueça o luto, esqueça o choro, não vai voltar, o seu irmão não vai voltar, Abraão. Agora é hora de você olhar para frente e avançar. Deus diz assim: eu tenho coisas boas para te dar, mas vamos, Abraão, parta, vamos, levanta, arruma suas coisas aí, porque chegou a hora de partir. Sai do luto, sai das cinzas, sai do choro. Isso não vai resolver nada para você. Sabe por quê, irmãos? Ainda tem gente em pleno 2023, ainda chorando as perdas, nas cinzas. Até quando? Vai ficar a vida toda nas cinzas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Tem gente que parece que não quer que a pandemia vá embora. Já percebeu disso? Tem gente que parece que não quer, parece que sente prazer. Deus fala assim: arruma suas coisas, porque agora é hora de você sair para experimentar coisas novas. Abraão resolveu avançar. Você tem que resolver avançar. Partiu, seguiu. É o texto que diz. Sabe o que significa avançar? Claro que a gente conhece. Mas sabe o que é que o dicionário fala? Ele abre mais o leque para a gente entender. Progredir. Avançar significa caminhar para frente. Significa ir para adiante. Significa se adiantar. Ô, meu irmão, 23 chegou. Você precisa caminhar para frente. Não retroceder de forma alguma. E não ficar preso às cinzas do choro, do luto, porque perdeu. Ah, pastor, eu perdi não sei quem. Ah, só Deus sabe o meu coração, pastor. Só eu e Deus sabe. Para com isso. Levante-se das cinzas, do choro, do luto e avance. Estamos falando de uma família aqui, irmãos, que o camarada perdeu um dos seus irmãos. O pai estava arrebentado. Abraão viu tudo isso. O pai está enterrando seu filho. O normal, e a gente sabe o que é isso. O normal é nós enterrarmos os nossos pais. Eles estão aqui, não estou dizendo que eu quero enterrá-los, não. Tá? Mas é o normal da vida. E Abraão e Tera teve que enterrar o filho. E Abraão, ali naquele contexto, você precisa parar de ficar preso ao passado e avançar, irmãos. Avançar, avançar, avançar. Para de ficar chorando. Já chega. Já chorou tudo que tinha que chorar. Avança em nome de Jesus. Porque senão você vai ficar a vida toda chorando. E olha, sinceramente, muito claro aqui, a gente não gosta de gente chorando, não da gente não. Ou você gosta disso? Aquela pessoa que só chega em você, que só vai chorar. Misericórdia. A galera jovem tem um... Como é que é? Papo o quê? Cadê a galera jovem? Aquela pessoal que tem papo ruim, não. Tem uma palavrinha que só tem... Prosa ruim. Misericórdia. Aquele tipo de gente que você fala assim, já vem fulano, vou. Porque gente que só sabe se lamentar, só sabe chorar, nunca está bem. Eu conheço uns 10 assim, eu sei que você conhece também. Que quando você vê, fala assim, não vou ficar por perto, não. Só vai chorar miséria. Avança. Segundo, como é que deve ser a caminhada dos servos, dos filhos de Abraão? E nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. Como é que deve ser? Diz o texto aqui. Nós lemos que Abraão saiu do lugar onde estava e começou a andar, progredir, avançar. Segundo, abençoando sempre. Você começa a andar e a sua jornada é sempre olhando, sempre atento a pessoas que Deus coloca ao seu lado, na sua visão, para você abençoar. É isso mesmo. Às vezes nós crescemos um pouquinho, a gente volta todos os nossos olhares para o nosso umbigo. E se esquece que do nosso lado tem gente precisando. Abraão entendeu, percebeu essa realidade. Ele disse assim, o meu sobrinho está desamparado. Tem que levar... Eu vou ser pai dele. Diz o texto, avançou. Qual foi a ordem de Deus? Seja você uma bênção. Abraão, captei a vossa mensagem. Primeira pessoa que eu vou abençoar, o meu sobrinho. Vem comigo, filho.
E você pensa que foi só Ló? Não, Ló, sua família toda, e os servos que ele tinha. Abençoando. A gente precisa entender isso, que Deus coloca pessoas, às vezes, eu falo sempre lá em casa, nós temos uma certa... A gente pede a Deus, que Deus nos dê discernimento para a gente perceber pessoas que Ele coloca para a gente ajudar. E isso nós fazemos, né, sem proclamação nenhuma. Nós temos esse... Sabe por quê, irmãos? Dentre muitas coisas, presta atenção, toda vez que você abençoa, dentre muitas outras coisas boas que vai te acontecer, por exemplo, quem tem filho, se você abençoa um filho de alguém, pode ter certeza que lá na frente alguém vai abençoar o seu filho. Pode ter certeza disso. É a lei da semeadura. Se você abençoa uma pessoa lá na frente, a pessoa pode ser uma pessoa simples. Algum dia esta pessoa simples também irá te abençoar. Como? Não sei, mas ela vai te abençoar. Então, a gente precisa entender que enquanto a gente caminha, presta atenção, irmão, se Deus te deu uma bênção de você prosperar um pouquinho, reparta, irmãos, reparta um pouquinho. Ah, pastor, mas eu tenho as minhas contas, irmão. Tem um coração generoso e os olhos abertos para você perceber quem Deus está, às vezes Deus está te colocando. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar, dentre muitos, né? Azar de vocês, tem um pastor aqui de 18 anos, que vai ouvir as mesmas histórias muitas vezes. Eu lembro que, assim que eu casei, eu já tinha filho, já, uma noite, umas 10 horas da noite, uma chuva daquelas. Aí tocaram a campainha da minha casa, de 10 horas da noite. Tocaram a campainha da casa. Eu abri, levantei, estava no sofá deitado, levantei e fui abrir a porta. Olhei assim e abri a porta. Era um menino, devia ter acho que uns 11, 12 anos, com uma bacia de banana na cabeça. Moço, o senhor quer banana? Eu falei, meu Deus do céu, e se ninguém está vendendo banana? 10 horas, debaixo de chuva. Lá em casa pode faltar muita coisa, menos banana. É meio que na casa dos meus pais. Por quê? As minhas enxadinhas lá sempre amaram banana. Eu tinha comprado banana, mas eu olhei para o menino todo encharcado, com a bacia na cabeça, eu falei assim, quantas dúzias tem aí? Aí ele, não lembro quanto foi, falou assim, eu vou comprar suas bananas. Comprei, o menino voltou, comprei a banana tudo do menino. O menino foi para casa com a bacia vazia, abençoando pessoas, 10 horas da noite, debaixo de chuva. A nossa caminhada como cristão, como servo, tem que ser avançando e olhando. Alguém está precisando. Se você puder fazer, faça. Não peça para outro fazer. Se você puder abençoar, abençoe. Foi isso que Abraão fez aqui. Deus me falou para eu ser uma bênção, então eu vou ser uma bênção. Terceiro, como é que deve ser a sua caminhada, a sua jornada? Lembrando que Paulo fala em Atos capítulo 20, no verso 35, ele fala assim, olha, irmãos, presbíteros de Éfeso, eu quero lembrar vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo já disse o seguinte, é bem-aventurado dar do que receber. Então, na sua jornada, rumo à sua Canaã, não seja um consumidor de bênção, mas seja uma bênção em nome de Jesus. Tem gente que vem para a igreja para receber bênção. Hoje eu estava, e alguém falou assim, foi hoje mesmo, a Fátima contou, eu peço, vocês orem por fulano e tal, que está passando por uma situação difícil. Aí eu falei assim, eu estava dirigindo, eu falei assim, aí fica difícil. Porque a pessoa não quer nada com Deus. O que está pedindo? Oração por outra pessoa. Não quer nada com Deus, mas está pedindo que a igreja ore. Estranho isso, né? Por que não vem cá para a gente orar junto? A conta é simples, gente. Você crê que Deus abençoa? Então, opa, vou
firmar os meus pés, é uma pessoa que foi desviada, que tá desviada. Ora, mano. Sim, aí eu falei assim, olha, esse negócio de orar, ficar orando à toa também, já está me chegando no limite também. Porque as pessoas precisam querer andar com Deus. Para a gente orar junto. Para a gente abençoar junto. Terceiro, como é que deve ser a nossa jornada de filhos da fé, amigo de Deus, como Abraão foi, filhos de Abraão pela fé, agarrado às promessas. Abraão não perdeu de vista. Deus falou que tem coisa boa para mim. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Aí ele falou, opa, não posso perder essa bênção. Irmãos, eu penso que na cabeça de Abraão estava isso o tempo todo. Ele disse que vai me abençoar. Eu quero só lembrar você. Abraão não tinha a Bíblia na mão. Não tinha a Bíblia. Para conhecer as promessas que estão aqui. Pega a sua Bíblia aí. Agora, vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Sabe o que é que tem nelas? Sabe o que tem nelas? Ou nela? As promessas de Deus para você, para sua família. Então você precisa conhecer, você precisa ler a Bíblia, precisa abraçar. Abraão foi no tato, gente. Ele resumiu, Deus foi sucinto aqui. Deus não disse como, Deus não disse quando, Deus não disse quem ia usar, disse assim, eu vou te abençoar, parta, sai daí que eu vou te abençoar. E o homem falou assim, eu entendi, e começou a andar, abençoando pessoas, e agora eu sou um abençoado e Deus vai me dar bênção, porque Ele prometeu, Ele não mente. Ele disse que vai abençoar aqueles que me perseguem. Vou caminhar. Você precisa entender isso, conhecer as promessas, irmãos. É uma luta nossa. Ter contato com a palavra de Deus. Como é que a gente vai vencer? Como é que a gente vai encher a alma de esperança? Como é que a gente vai ter energia para... O que eu tenho percebido nesses anos de ministério é que muitas pessoas estão sucumbindo diante dos problemas, estão sofrendo demais porque não conhecem as promessas de Deus. Gente que está perdendo, está entrando em desespero com facilidade, porque não conhece as promessas de Deus, nem o Deus das promessas. E elas estão aqui no livro, irmãos. E todas elas se cumprirão, irmãos. Disse o salmista, disse lá o salmista assim, o que a mim me concerne, ou seja, os planos, as promessas de Deus para a minha vida, Ele vai cumprir até o final. Mas muita gente não sabe quais são as promessas. Abraão resolveu, resumidamente, Deus falou, então eu vou obedecer e vou confiar. Ele tem promessas. Pegando esse gancho de hoje, dia 1º, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 364 dias que ainda restam para esse final de ano. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Quero te dar uma promessa aqui para você, para te gerar energia para você vencer as suas lutas. Uma só promessa. E essa promessa, se você abraçar, você está recebendo o desafio hoje de você entrar em 2023 buscando conhecer as promessas de Deus para a sua vida. E estão todas aqui. Se você não quiser fazer, você está fadado ao fracasso, a frustrações. Eu vou te dar um. Diz o salmista no Salmo 23. Certamente, bondade e misericórdia irão de me acompanhar em todos os 364 dias que ainda restam em 2023. Bondade, misericórdia vão me acompanhar, haja o que houver. Pode acontecer a terceira guerra nuclear, terceira guerra mundial, pode acontecer o que for, a catástrofe que acontecer, eu sei que certamente a bondade, a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias. A gente não conhece, aí passa um problema, chega
vai trabalhar, chega lá o patrão assim, eu vou ter que fazer corte. E eu, infelizmente, vou ter que começar por você. Meu Deus! Pastor, irmãos, vamos orar, irmãos. Eu estou desempregado. A bondade e a misericórdia vão acompanhar todos os dias das nossas vidas. É o que diz a palavra do Senhor. Davi diz assim, eu nunca vi. Eu fui moço, fui menino, sou velho agora. Eu nunca vi, os meus olhos nunca viram um justo desamparado, nem seus filhos serem mendigos. Irmão, para que esse desespero todo, irmãos? Agarrado às promessas, como é que você deve viver, irmãos? Adorando sempre, diz o Senhor, chegando a Siquém, ali edificou um altar. Acompanhe na sua Bíblia aí. Edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois seguiu em frente, edificou outro altar. Que crente é esse, irmãos? Esse homem gostava de adorar a Deus. Esse homem gostava de culto. E aqui eu quero dar uma palavra para os maridos. O texto aqui não está falando que foi Sarai que promoveu o culto da família. Quem foi? Quem foi, maridos? Abraão. Tem marido se encostando na mulher. Você faz o culto aí? Faz o culto aí. Adorando, vai caminhando, vai prosseguindo, vai avançando, vai abençoando pessoas, vai agarrado às promessas, mas não esquece de adorar. Irmão, sabe o que é isso? Viver os dias que Deus nos dá sobre a terra na intimidade do Senhor. Na intimidade do Senhor, fazendo culto. Você fazendo culto. Irmão, não dá para entender. Não entra na minha cabeça. Como é que a gente diz que serve a Deus? Presta atenção. Tomara que isso não aconteça com você. Como é que a gente diz que serve a Deus? E a gente acorda de manhã e não faz um culto ao Senhor. Finaliza o dia e não para cultuar a Deus. E passa um dia, outro dia, 10 dias, uma semana, um mês. Aí começa a não ver os cultos na igreja. Sabe por quê? Porque está enfraquecendo, está caminhando, mas está enfraquecendo. De quem é a culpa? Da igreja? Não, é sua. Que não está cultuando, enquanto Abraão caminhava, avançava, ele ia adorando o Senhor. Para ele culto era importante, para ele culto era essencial, a intimidade com Deus estava no topo, as outras coisas eram coisas pequenas, e Abraão era um homem ocupado, não era um desocupado, não, ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha os seus negócios, ele tinha os seus gados, tinha os seus camelos, tinha os seus servos, não era um desocupado não, mas ele colocava Deus como prioridade. Você quer ver a sua vida no final desse ano ir para o beleléu, você ser arrasado, ser engolido pelas dificuldades, é só parar de cultuar. Para de cultuar para você ver. Abandona o Senhor para você ver o que vai acontecer com você. Abandona para você ver o que vai acontecer. Irmãos, eu falava com alguém há pouco dias aqui, uma das coisas que mexe com o coração do pastor, dos pastores em geral, não estou falando só comigo não, é que a gente está ensinando, está incentivando, está orando, está carregando no colo, a gente está investindo em pessoas. Quantas pessoas, irmãos, começaram o ano nas diversas igrejas, e aqui também, que pararam no meio do caminho, gente. Deus abençoou, cresceram um pouquinho, perderam a intimidade com Deus, não parece mais. Isso não acontece só na quinta, não, em todo canto, irmãos. Gente que você fala assim, não é possível, fulano. Gente que você nem espera, fulano. Mas não parecia tão firme, fulana, não parecia um crente. Perdendo a intimidade. Abraão entendeu que isso aqui, o sucesso da vida dele, a chegada, a sua caminhada, a proteção de Deus dependia dele, está todo dia, sempre cultuando, adorando ao Senhor. A intimidade é o maior investimento nosso, irmãos. A intimidade com o Senhor. Você não pode ficar somente querendo ganhar dinheiro, como se isso fosse a principal coisa da sua vida. Claro que o dinheiro é bom. E, por favor,
Não coloque o dinheiro como o seu Deus, porque ele vai te afastar. Ele vai te afastar. Paulo já falava isso nas suas cartas. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e por isso muita gente está, abandonando a fé. Está lá Paulo escrevendo a Timóteo. Quando você caminha, você não pode perder Jesus de vista. Não pode parar de adorar. Irmãos, todo canto tem gente que abandonou a fé, retrocedeu, largou para lá. E pior, sai, ainda desce a lenha em quem ajudou. Sai, ainda detona com a igreja. A igreja que orou, que chorou, pedindo que Deus desse prosperidade, que passasse num concurso, desse um emprego novo. Agora a igreja não presta. Sabe por quê? Estão com o coração cheios de arrogância, soberba, não sabendo estes. Salomão diz: a soberba precede a queda ou a ruína. Eu não tenho que fazer muito. Eu quero só lembrar uma coisa a você, para fechar aqui esse ponto. Investir na sua vida espiritual é um bem que você faz a você, não é a mim, não é ao outro. Não é eu. Servir a Deus no templo, no culto, não é um bem que está fazendo para mim, não, gente. Não, irmãos. É um bem que está fazendo na sua alma, no seu espírito. Você se reunir com a sua família para orar não é um benefício que está fazendo a família do outro, não. É um benefício que está fazendo a sua família. Quando você para ter comunhão com Deus, na oração, na palavra, na leitura, é um benefício que você está fazendo a sua própria alma. E quando você esquece, você começa a inverter, quando você começa a negligenciar isso, sabe o que acontece? Você começa a só enxergar os erros, os defeitos dos outros. Deus está chamando você para você caminhar, para você avançar, mas para você não perder o tempo de adoração. E por último, você precisa prosseguir decidido a chegar. Eu vou pular aí. Decidido a chegar. Abraão saiu, partiu, e ele assim: eu vou chegar, eu quero chegar lá. E diz o texto que ele chegou a Canaã. Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E ele chegou, é o último ponto. Aquilo que Deus prometeu, Deus fez cumprir. Abraão caminhou na visão de Deus, na promessa de Deus. E ele chegou. E diz o texto, quando ele chegou, Deus novamente falou assim: essa é a terra que eu falei. Eu vou dar aos seus filhos, à sua descendência. É essa terra, pisa aqui. Você está na terra que eu vou dar para os seus filhos, para a sua descendência. É a terra dos judeus hoje, irmãos. Eu ainda quero pisar nessa terra também. Sonho com um dia que eu vou a Jerusalém, que eu vou a Israel para conhecer. Não como terra santa. Não é isso. Que não existe terra santa nessa terra. Lugar simbolicamente importante para os cristãos. Abraão pisou, porque andou na visão de Deus e se esforçou. Eu quero só... Nessa Copa, teve muitas lições, tiveram muitas lições, irmãos. Eu estava preparando essa mensagem, e nesse ponto aqui de decidido a chegar, eu me lembrei do Messi. Terceiro gol do Messi contra a Croácia. Aquela Croácia que o Brasil amarelou. Aquela mesmo. Argentina ganhou de... Você que é fã de futebol aí, meu presbítero. Quanto foi? Lembra ou não? 3-0, né? 3-0. O terceiro gol de Messi, irmãos. Só para você entender o que significa você partir decidido. O camarada pegou a bola quase no meio do campo. 35 anos para o futebol, já está lá, fim da ladeira. Mas o
cara nos dá uma lição. Irmãos, aí eu lembrei disso agora de tarde, falei, vou assistir de novo esse momento do Messi. Ele sai do meio de campo, irmãos, os croatas, aqueles homens arrões mesmo, brabo, grandão, doido para pegar o baixinho, vinham com tudo, e a cola parece que estava no pé, na chuteira da bola, e o Camaro foi, saiu de um, de outro, chegou na pequena área, tocou a bola para trás e o Camaro fez o gol. Sabe o que é isso, irmãos? Decisão de chegar. Foi perseguido, mas muito perseguido. Os adversários vieram com tudo para derrubar. E se pega e arrebentar. Mas ele partiu para cima, a habilidade do homem. Você precisa ter habilidade para se livrar das lutas, dos problemas. Mas partir decidido, eu quero isso. Eu vou chegar, ainda que você não faça o gol, mas você beneficia alguém que vai lá, que o time ganhou. Então, é uma lição para a gente. Você precisa dar mais, dar o máximo seu, ainda que você não seja visto. A igreja cresceu, o time ganhou. 35 anos, partiu focado, eu vou chegar. Dá para imaginar, um cara assim, nesse momento, o cara não pensa não, irmãos. Ele está com a adrenalina tão alto que ele só quer saber uma coisa, eu vou chegar, eu quero chegar. Depois, se você quiser, assista lá, vá para o YouTube, vá procurar lá, para você ver como foi a chegada desse velhinho de 35 anos em direção ao gol. E chegou. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? A Argentina foi campeã, né? Pois é. E quem contribuiu com isso? O Messi. E nos deu essa lição que a gente tem que partir para cima. 2023 chegando, primeiro dia do ano, ainda falta muita coisa pela frente. Pastor, como é que vai ser? Não sei, não tenho bola de cristal e nem quero ter, porque os adivinhos não vão entrar no reino de Deus. Mas nós vamos avançando dia após dia. Preocupação com o futuro, jamais. Deus está cuidando de tudo, irmãos. Deus está cuidando de tudo. O controle está nas mãos de Deus. Pastor, e se a Rússia detonar e subir o preço do combustível, do petróleo e a gasolina aqui, meu irmão, fazer o quê? Fazer o quê? E se o pão aumentar, fazer o quê? Diminui o pão. Ô pastor, e se a farinha não dá para comer farinha? Ó, diminui um pouquinho, mistura outra coisa lá. Faz sua farofa com outra coisa. Não, você não precisa estar preocupado com amanhã, com 2023. Faz sua parte, caminhe focado, caminhe abençoando pessoas, determinado a chegar. E assim você vai ter um ano muito feliz e abençoado. Então arruma suas malas, porque o ano começou e nós temos uma grande jornada pela frente. Como igreja, nós temos uma grande jornada pela frente. Vamos orar? Entendeu aí? Entendeu ou estava dormindo? Aí fala, marromeno. Avance, aprenda com Abraão. Depois chega em casa, lê esse texto novo. Escreva e tira suas lições. Avançando sempre. Abraão nos dá essas lições. Vamos orar ao Senhor, consagrar nossas vidas. E assim, tomar ceia do Senhor, combustível também para a gente avançar neste ano, já no primeiro dia, sendo alimentados pela bênção da ceia do Senhor. Quero te convidar a você a orar um pouquinho aí, pedir perdão nos seus pecados. Olha, não deixa acumular o pecado não, hein? Vamos orar ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Consagramos a Ti os elementos. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso espírito, que nesse primeiro dia, esse primeiro ato da nossa aliança contigo, na Tua casa, seja aquilo que vai nos ajudar também a avançar na nossa vida. Nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E quero te fazer um desafio.
peço para os presbíteros. Quero te fazer um desafio agora. Isso não estava no script, não. Se você quiser, quero te convidar a você propor para você esse desafio. Em 2023, eu não vou deixar de tomar ceia de forma alguma, a não ser que eu não possa mesmo. Tem coragem de fazer esse propósito aí? Em 2023, são 12 meses, 12 ceias. Tem coragem de fazer? Se tiver coragem, baixa a cabeça aí e fala com o Senhor. Se você tiver coragem. A não ser por enfermidade, as coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não tem controle. Mas se você quiser fazer esse propósito, Senhor, em 2023 eu não quero ficar um mês sem tomar ceia do Senhor. Se você tiver essa coragem, Deus vai te ajudar, irmão. Pode acreditar, Deus vai te ajudar. Vai. Que é um propósito espiritual. É um propósito espiritual. Amém. Quero convidar os diáconos aqui. Presbítero Darcílio, ajuda, por favor, aqui. Antes da gente tomar ceia juntos, quero chamar a Stephanie. Cadê a Stephanie? A Stephanie entregou sua vida, batizou ontem, e como a ceia ia ser hoje, de propósito, eu deixei para a gente dar de forma específica. Né? Você não vai ficar com inveja não, né, irmãos? Com ciúme também não, né? Isso eu sempre faço. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei. Esse é o meu corpo que será rasgado por vós. Jesus morreu por você, derramou o sangue por você. Isso é um símbolo. Ela disse que o sonho dela era tomar ceia. Então, diante da sua igreja, diante do Senhor, você vai tomar, olhando para a tua igreja lá, para a sua igreja. Você vai tomar a sua ceia, sua primeira ceia. Glória a Deus. O meu desejo é que nunca mais você deixe de tomar essa ceia. Nunca mais. Essa seja a primeira, e a ceia também vai continuar lá na eternidade. Deus te abençoe. Os que vão ceiar, irmãos, fiquem em pé. Disse o Senhor Jesus: tomai e bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Vamos ceiar, irmãos, com alegria. Digno é o Cordeiro. Você pode receber a sua ceia, se assentar, e depois nós vamos tomar a ceia juntos. Paulo fala lá em Coríntios que quando a gente for tomar a ceia, parar para tomar a ceia, tem que esperar o outro. É a recomendação de Paulo. Que foi morto, santo, santo ele. Se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e
beleza de Jesus. Servida pelos oficiais. Tomai e comei de todos, disse o Senhor Jesus, façam isso sempre em memória de mim. Tomai e comei dele todos, façam isso, disse o Senhor, sempre lembrando de mim. A palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos tomar juntos, irmãos? Primeira ceia do ano, primeiro momento comunitário de celebração a Jesus, primeiro momento juntos, pedindo que nosso espírito seja renovado pela força do Senhor. Vamos comer, que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa. E nesses primeiros momentos, primeiras horas, pararmos. E que coisa boa ter o nosso espírito renovado, fortalecido, encorajado por esse ato sublime da ceia do Senhor. Esse sacramento que nos traz benefícios inigualáveis. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Disse o Senhor Jesus, tomai e bebei dele todos, façam isso sempre em memória de mim. Vamos tomar, irmãos. Que bom saber que o Senhor derramou o seu sangue por nós, que não há mais nenhuma condenação para nós, porque estamos em Cristo. E toda dívida que era contra nós, o Senhor rasgou naquela cruz, cravando-a nela, e colocou debaixo dos teus pés todos os principados e potestades. O nosso acusador pode falar o que quiser, mas ele não vai, nunca poderá mudar aquilo que nós somos, filhos lavados, redimidos pelo sangue precioso de Jesus de Nazaré. Bendito seja o teu nome. Vamos cantar a última estrofe desse cântico. Deus abençoe. Extasiado eu fico. Santo, Santo.
recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre vós, irmãos, na vossa caminhada rumo a Canaã celestial. Que o Senhor seja conosco, nos fortalecendo, nos protegendo, nos guardando, adiante, abrindo caminhos, por trás, olhando e nos defendendo dos nossos inimigos. Que Ele ordene dos céus as suas bênçãos, as coisas maravilhosas que Ele tem exclusivamente para o seu povo, e que este ano seja um dos melhores anos das nossas vidas, um ano de saúde, de paz, de crescimento espiritual. Peço que o Senhor abençoe as famílias, peço que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, os novos líderes. Peço que o Senhor abençoe todos os projetos dessa igreja para este ano. Põe a tua mão, põe a tua mão. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Encerramos assim o nosso culto. Só quero passar uma